Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que damos início a mais um Caminhando Juntos. E nesta oportunidade, caminharão comigo Maria Fernanda e Nilo Nogueira, esses dois amigos, companheiros, trabalhadores do nosso querido Grupo Espírita Redenção. E nós vamos tratar do tema o bem e o mal, que está em O Livro dos Espíritos, no livro 3, capítulo 1, a lei divina ou natural, e vai da questão 629 até a questão 646. Vamos ver o que dentro de todo esse material a gente pode conversar aqui. Olá, Maria Fernanda, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer poder estar aqui compartilhando desses momentos com vocês novamente. E você, Nilo, tudo bem? Tudo bom, Jaime? E você, Fernanda, tudo bem? Boa Tudo noite. bem, tudo Boa bem. noite, Jaime. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, para a gente fazer essas reflexões tão boas, né, sobre a doutrina. É isso aí, meus amigos. E nós vamos, então, iniciar com a primeira questão do tema, né? O bem e o mal. Questão 629. Que definição se pode dar à moral? Resposta. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Quem que vai comentar primeiro? Fernanda, quer começar? Fique à Posso vontade. começar? Sim, então os espíritos nos relembram, né? Acho que são conceitos que a gente pode, sobre os quais a gente pode fazer algumas inferências, né? Mas eles deixam bem claro que a moral é a regra do bem proceder, né? De bem proceder. Funda-se, então, na observância das leis de Deus. Então, são conceitos, né? São recortes que nós podemos fazer que são muito importantes, né? Bem proceder, observar as leis de Deus, reforça que o homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, né? Isso é um exemplo de como cumprir a lei de Deus. E fala ainda que a moral, né, é a forma de se distinguir o bem do mal, né? Então, são lembretes importantes sobre regras de conduta, né? Condutas para o nosso dia a dia, né? Pensar em sermos cristãos e pensar em observar as leis de Deus é pensar também em ter uma conduta reta, né? Então, atender a esses preceitos. Parece-me que tem a ver também com respeito ao outro, né? Nisso tudo que você acabou de falar aí, né, Fernanda? Entra esse conceito de respeito, né, ao outro, né? Quando a gente respeita o outro, a gente está procedendo de acordo com as leis de Deus, né? Deus é pai de todos nós. Qual é o pai que não quer ver seus filhos, né, se ajudando mutuamente, daí por diante, né? Respeitando uns aos outros, né? Bom, e você, Nilo, o que você pode acrescentar aí para a gente? Quando a gente fala em moral, é sempre importante a gente diferenciar moral de moralismo,
Isso né? aí. A gente não deve, a gente deve sempre tentar lembrar de fazer essa diferenciação, porque Isso mesmo, Nilo. o moralismo é uma atitude que visa controlar o outro, né? Através de preceitos, de você julgar e querer enquadrar o outro em certas questões para poder ter o controle sobre ele, pela culpa, pela seja lá o que for. Isso A mesmo. moral, não. A moral são Ô, Nilo, preceitos. só um instante. É um processo muito comum na religião, né? Sim, é. A religião, através dos tempos, usou muito isso, ou seja, os religiosos, vamos dizer assim, né? Isso, tá Os certo. religiosos usaram Isso. muito esse recurso, né, na questão do teu domínio, o controle sobre as massas, sobre as pessoas, enfim, historicamente a gente pode falar sobre isso. Mas a moral não, a moral são preceitos de conduta, da boa conduta, né, que visa, como eu acho que, como você falou, Jaime, que eu acho importantíssimo, a questão do respeito, né? Eu acho que o respeito é o chão que deve embasar todas as relações. A partir daí, tudo pode ser possível. Se há respeito, tudo pode ser tratado, tudo pode ser conversado, tudo pode ser resolvido, Tudo né? pode ser O res- discutido, né? Claro, eu posso me acertar com qualquer pessoa, falar qualquer assunto com qualquer pessoa, até mesmo uma queixa, uma reclamação. Se há Isso. respeito, eu posso, olha, não gostei daquilo que você fez, queria conversar com você, eu não achei adequado. Se você respeita, agora, se você chega e já rompe com respeito, vem cá, você acha que você está maluco? Está pensando o quê? Pronto, você já não está mais respeitando a pessoa, então o diálogo vai ficar difícil, Isso. né? Com respeito, não, você consegue se colocar, né? Então, isso é importante fazer essa diferenciação. E uma coisa também que eu acho importante aqui nessa questão é quando a gente fala assim, o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Ok, né? Porque então cumpre a lei de Deus. Mas eu acho que aqui e ali a gente precisa entrar um pouquinho no sentido das palavras, para a gente clarear um pouquinho, né? Porque a gente fica assim, tá, faz tudo pelo bem de todos. Será que isso quer dizer, né? Será que a gente tem que sair de casa, largar as nossas coisas para ir resolver os problemas das pessoas lá, né? Ver o que elas estão precisando, ir atrás das necessidades? Mas será que é isso, né? Que é o bem proceder, né? Então, para a gente pensar, né? Eu acho que a questão é quando você, dentro da sua dinâmica de vida, dentro das suas atividades, você consegue enxergar um irmão em dificuldade, poder estender a mão, poder fazer algo, e em tudo que você procede, em tudo que você faz, você ter em vista o respeito e o bem comum, né? O bem de todos. Você não extrapolar os limites. Eu acho que a gente deve pensar meio por aí, né? Isso é um princípio, né? Agora, cada um vai dentro das suas possibilidades, né? Isso. Vamos lá na questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. E agora é Nilo, né? É. Bom, isso parece tão óbvio, né? Mas na prática isso aqui é o nosso verdadeiro desafio, né? Até onde vai a lei de Deus e onde começam os nossos interesses, né? Que a gente tenta acomodar dentro das leis de Deus. Então, esse é o nosso desafio, é aprender a identificar esses limites das leis de Deus, né? Que, teoricamente, a gente sabe, em tese, né? Mas na prática a gente luta para tentar acertar, né? Para ir se esclarecendo e cada vez mais entendendo melhor o alcance disso tudo. E a doutrina espírita, eu acho que traz isso assim de uma forma brilhante para nós, um referencial brilhante sobre isso. Tem uma questão aí de consciência também, né, Nilo? Porque, segundo a doutrina, as leis de Deus estão inseridas na nossa consciência, né? Então, Isso elas estão vem, constantemente aí nos fornecendo, né, não, não tenha valorações, dúvida, esse é um spoiler, avaliações, né? isso vem na próxima questão, né? É isso. Ah, Mas, desculpe, estou dando spoiler. Ai, ai, ai. mas é isso mesmo, né?
Isso Como se aí pode... Peraí, agora é a Fernanda. Vai, Fernanda. Tenta, tenta fazer alguma coisa, Fernanda. Mas a conversa vai fluindo, né? Acho É que isso é a aí. gente vai natural, né? seguindo, Faz É, né? parte. Mas o Nilo foi tocando, né, em pontos que são, acho que, nevrálgicos, né? A questão do nosso entendimento, é. a questão de como a gente, de alguma forma, vai tentando moldar as coisas aos nossos interesses, né? O Nilo estava falando na questão anterior de fazer é, bem de todos, né? Já fiquei pensando, e às vezes a gente faz o que a gente quer, né? E diz que é para o bem dos outros, né? É. Que é a nossa forma de interpretar e tal. Então, acho que essa segunda questão também passa por uma. A consciência nos chama, né? Mas a gente precisa também ter um olhar, talvez, bem sincero, né? Ou crítico, de certa forma, também conosco mesmo, para perceber até onde a gente de fato compreende, né, as leis de Deus e de fato até que ponto nós somos verdadeiramente fiéis a ela, né, no sentido de não ficar tentando moldar a realidade aos nossos interesses, né, e disfarçar isso como um preceito religioso, né? Quanto a gente tem visto hoje na sociedade, né, de ideias completamente distorcidas do que seria realmente as leis de Deus ou as ideias cristãs sendo colocadas como regras de conduta, né, das mais esquisitas, né, se você for confrontá-las de fato com o preceito. Então, eu acho que cabe também nessa situação um aprofundamento aí, um olhar carinhoso para as leis divinas mesmo, né, para que a gente não se engane é, tendo discursos, né, ou atitudes que vão contra, de fato, aquilo em que a gente gostaria de pregar, né, se a gente estiver falando em nome de Deus ou em nome do Cristo. E para poder, então, reconhecer quando que a gente efetivamente está infringindo a lei, né? Isso hoje parece uma coisa que tem estado meio confusa, né, para as pessoas que se dizem aí religiosas, né, das mais diferentes matizes, mas com práticas cotidianas totalmente desfocadas aí do que seria o princípio religioso. Me salvou, né, Fernanda? Questão 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Esse evoluir da inteligência, né? Chegando ao processo de discernimento, né? Bom, agora é Fernanda, né? E aí eu acho que a gente continua, né, na mesma linha de raciocínio, né? O quanto essas leis estão escritas na nossa própria consciência, né? Quanto que isso está, de certa forma, dentro de nós, e ele fala aqui, né, os espíritos respondem de uma forma muito interessante quando ele fala que os homens têm sim os meios de distinguir, então, o bem do mal, quando creem em Deus e querem saber, né? Querem conhecer, querem se aprofundar. Então, Isso. Deus lhe deu a inteligência para isso. Então, algumas coisas são bastante claras, né? A gente vê as consequências dos nossos atos, né? A gente vê as consequências das escolhas daqueles que estão ao nosso redor, a gente também vai aprendendo com isso. Então, distinguir o bem do mal faz parte do nosso processo natural aí de leitura do mundo, né? De observação, seja daquilo que acontece conosco, seja daquilo que acontece ao nosso redor, e a gente tem como saber, né? Não tem como se esquivar dessa responsabilidade. E aí, Nilo? Eu acho que essa noção, essa consciência do bem e do mal acompanha a gente desde o início. Claro que a cada momento, de acordo com o alcance do espírito, né? A cada momento da evolução, ele tem um alcance, mas
mesmo assim, por exemplo, se a gente vai lá atrás, na época dos povos que guerreavam, né? A guerra era o meio de vida, os povos viviam guerreando por domínio, enfim. E ser guerreiro era um ofício como outro qualquer, até um meio de vida distintivo, né? Então, matar e morrer fazia parte do dia a dia da vida, isso não era visto como algo errado. Mas, em campo de batalha, até mesmo aqueles homens ainda, né, aqueles espíritos ainda mais embrutecidos, sabiam quando estavam agindo corretamente, dignamente numa batalha, ou quando agiam de forma errada, Se né, excedendo, covarde, né? se excedendo ou agindo covardemente. Então, eles já tinham também ali, então essa consciência de certo e errado nos acompanha sempre. Conforme a gente vai evoluindo, isso vai se refinando, conforme a sociedade vai se refinando, vão se criando questões mais sutis de certo e errado, de valores, de leis, e a nossa consciência vai também acompanhando. Mas essa consciência de certo e errado nos acompanha, como está dito aqui, desde o início, somos criados com isso, né? E nesse embate nosso, no dia a dia, com as experiências, nós vamos aprendendo a identificar isso cada vez mais, né? Estendendo essa compreensão, esse alcance É, cada vez mais. certo. A Fernanda já falou, né? Já. Vamos na questão 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal. Jesus vos disse: vede o que querereis que vos fizessem, ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Vede o que quereríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. E aí, Fernando? É, né? A regra é clara. Fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você, né? Então é isso que está sendo dito aí, né? O que você gostaria que fizesse, que fosse feito para você, faça ao outro, né? O que você não gostaria que fizesse, não faça. Então tudo se resume nisso. Desse jeito não dá para se enganar, Isso aí. né? A questão é só que é isso, né? Faz parte do nosso processo também evolutivo, é, amadurecermos, né, na nossa forma de nos vermos, eu acho, porque talvez tantas dificuldades tenham como origem o fato de não nos vermos como iguais, né, e portanto não desejarmos ao outro, ou concedermos ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, né? É, Muitas vezes nós nos colocamos num lugar de merecer mais, né? É aquela velha frase, né, horrorosa do sabe com quem você está falando, né? é, Então, essas situações cotidianas em que textualmente, né, nos colocamos em uma situação diferente do outro. Mas esse princípio, então, né, que resume tudo, ele só vale de fato, né, e ele se torna muito claro e fácil de ser vivenciado quando eu olho para o outro como meu irmão, né? Quando eu me vejo no outro, e aí eu faço para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, né? Então, isso também, eu acho que é essa percepção, então, do bem e do mal, esse aprimoramento da nossa forma de conviver em sociedade passa também por essa questão, né? são formas de avaliar a questão para que a gente esteja dentro do propósito doutrinário e dentro da proposta de Jesus, né? Aí a gente não tem como errar. E aí, Nilo? É legal que essas questões a gente vai conversando, né? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, isso vai suscitando uma opção de raciocínios, É, né? Isso é muito legal. A gente aqui, por exemplo, me veio aqui a ideia do seguinte: o egoísmo
né, o movimento, aquele movimento do egoísmo, ele está muito ligado a um instinto de preservação. Ele deriva, ele é vamos dizer assim, é um resquício, ele está ligado ao instinto de preservação, de sobrevivência, né? Só que conforme a gente vai evoluindo, a tendência é que ele vá também desaparecendo nesse nível, ele passe a fazer parte fazer parte mais da questão do amor próprio, do alto valor, do que da questão da... Agora, quando a gente ainda está muito ligado à matéria, né, ele se manifesta a questão da sobrevivência, passa a ter aquela coisa do eu quero mais para mim. O apego, o conforto, as vantagens, eu quero o bem-estar, eu quero mais, como a Fernanda falou, eu quero, né, a tendência de se sentir mais importante que o outro, ou mais merecedor que o outro, né? Então, para a gente pensar nisso, né? E tem aquela coisa, Jesus é sempre, né? Jesus era a medida, né? Faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Essa é a Isso. medida. Então, assim, não tem como errar, não tem como errar. É. Mas como nós estamos ainda muito ligados à matéria, a gente pensa, não, eu vou fazer com ele, mas ele não vai fazer para mim. Eu sou legal, mas ele não é legal, não. Ah, então não, pô, hein? Você otário, você bobo, né? É. Então a gente entra nisso, só que aí a gente está se medindo pelo outro, né? A questão é a gente pensar quem a gente quer ser. O outro, a gente não pode fazer nada, mas quem a gente quer ser, né? Para onde estamos indo? Onde queremos chegar, né? É isso, é a gente começar a pensar nisso, né? Começar a ter mais responsabilidade com a gente mesmo, né? Com o nosso futuro, com a nossa situação emocional, espiritual, Isso. enfim. Você sabe que uma hora aí, quase que eu pensei que você fosse dizer, o egoísmo é a base do capitalismo, mas você não disse isso, nem pensou. Mas eu pensei que Bom, você fosse até ele, dizer, ele, não, não, ele, não, dire- ele direciona as coisas, né? Nós estamos nos organizando é. ainda muito Mas aqui tem impulsionados pelo uma coisa egoísmo, né? engraçada, né? É, havia um padre católico, o Helder Câmara, que eu tenho uma admiração, aquele padre, oh meu Deus, foi arcebispo, renunciou a todos os títulos da igreja, voltou a ser padre em Olinda, né? E ele dizia o seguinte: olha, quando eu ajudo os pobres, ajudo a matar a fome dos pobres, me chamam de cristão, me chamam de bondoso, de caridoso e de cristão. Quando eu pergunto por que eles passam fome, me chamam de comunista. E realmente é isso, né? Porque, veja bem, o empresariado vive de quê? Quem que fornece as condições para que ele possa ter aquela empresa espetacular? Não são os operários? Agora, há uma pergunta, então por que esses operários não ganham bem, né? Por que eles não participam também dos lucros das empresas? Algumas empresas fazem isso, né? E elas têm um retorno dos funcionários excelente, né? É quando a gente vê aí que o egoísmo, nesse caso, é burro, né? Porque podia ter um lucro até maior, oferecendo melhores condições para aqueles que o servem, né? Afinal de contas, né? Bom, mas vamos lá. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta a um guia seguro? Quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. É engraçado que essa condição de punição
nada mais é de que receber o resultado da ação, né? Nada mais que isso, né? Mas essa punição, isso soa mal, né? Na atualidade. Quando a ultrapassais, sois punidos. Ou quando ultrapassais, quer dizer, quando come demais, vai ter um processo digestivo complicado, vai passar mal, né? O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele o ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. É quem vai começar? Eu não sei, eu me perdi. É o Quer começar? Nilo. Sou eu? Vamos É, lá. pode ir. Ele está perguntando aqui, né? Quando é em relação ao outro, né? A questão do bem e do mal. E quando é em relação a si próprio, né? Porque aí não tem o outro. Como é que eu faço? Né? Qual é o meu limite? Se é para mim mesmo, né? Aí ele vem esclarecendo que a natureza é o limite. Todo excesso tem consequências. Todo descaminho traz, né, suas consequências inerentes ao descaminho. E assim, né, vivendo a experiência, nós vamos aprendendo, né? É sempre Isso. assim, quer dizer, é pela experiência, não tem outro É. jeito. É Isso vivendo e sentindo as consequências, passando pelas consequências. E essa questão mesmo. que você falou é importante, né, Jaime? A gente ir começando a interpretar esses termos, né, que vêm aqui, né, de punição, castigo, a gente começar a entender que é um mecanismo natural, né? São consequências, são leis físicas, são consequências naturais, não é um castigo no sentido de que alguém vai aplicar esse castigo, mas a natureza é estruturada de forma a ter os seus limites, né? Quando ultrapassamos esses limites, a gente sente a consequência. Isso era uma forma de falar da ocasião, né? E Sim, Kardec sim. se utilizou a cultura da ocasião religiosa, É. ela se envolvia com esse tipo de vocabulário, né? E aí ele explicou que também se ele trouxesse uma linguagem muito distante, muito diferente do que as pessoas tinham como sendo um parâmetro, a tendência é que elas não compreendessem, né, a mensagem. Então, foi preciso, de alguma forma, fazer equilibrar um pouco, né, o vocabulário no sentido de dar entendimento a certas coisas. Vem Isso cá, está na própria doutrina. só um instantinho. Vamos fazer o seguinte: daqui por diante, nó- cada um responde, comenta uma questão. Se o outro achar que deva a parte A, tudo bem, mas se não, tá, porque são muitas questões e nós já percebemos que quando a, a, o vídeo passa de 1 hora, ele fica improdutivo. As pessoas vão se desligando. Então, nós estamos acompanhando o relógio agora direitinho, para a gente não cometer, e espero que vocês me ajudem, inclusive, nisso, né? Bom, então vamos agora a Fernanda, né? 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Resposta: já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É necessário que o espírito adquira a experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Maria Fernanda. Interessante a pergunta de Kardec, né? É, Poxa, não é, podia já ter pois é, arrumado esse negócio? A gente, isso. né, ia viver de forma mais tranquila.
E aí os espíritos relembram, né? Olha, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Vamos lá, né? É nessa experiência, né? No viver, no experimentar mesmo, né? Das coisas, é que nós vamos, então, de fato, nos aprimorando, né? Conhecendo as dificuldades para poder escolher melhor, né? Os caminhos, conhecendo a felicidade, né? Conhecendo as coisas boas, vivenciando boas experiências, vivenciando como é bom fazer o bem, né? E a gente vai tomando gosto, né? Por uma vivência diferente. Então, é interessante que ele fala isso, né? É preciso que o espírito ganhe experiência, que conheça todos os lados, para fazer, de fato, melhores escolhas, né? Essa resposta toda fala de livre-arbítrio, né? Fala dessa liberdade de escolher a partir e desse conhecimento, né, adquirido individualmente. Então, conhecer o bem e o mal, né, passar por dificuldades, é ganhar de uma certa autonomia, né, nesse conhecimento. Né, porque parte do que o Kardec pergunta é isso: eu não podia ter resolvido tudo, ter criado todo mundo já num outro patamar, mas aí cadê o mérito, né, das nossas escolhas e a profundidade das nossas vivências? Então é isso que ele está falando. Bom, vamos lá, vamos experimentar. Isso. 635. As diferentes condições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme. Essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. Agora, tem uma notinha de Kardec que é interessante. Ele diz assim: as condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares. E disso resultam para ele necessidades diferentes e condições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus. Olha a diversidade aí, né? E essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. Vamos lá, Nilo? Isso aqui dá pano para manga, né? A gente precisa primeiro entender que o mundo material ele está organizado de acordo com as condições do encarnado, né? Quem constrói aqui, quem dá a forma às sociedades, a maneira como as sociedades funcionam, são os encarnados. Isso vai refletir a sua condição de evolução moral, científica, de entendimento, né? Enfim, pode parecer, né? Porque alguns têm uma posição social boa, outros têm uma posição social ruim, mas são tantas coisas acontecendo que a gente, como está dizendo, isso obedece a uma lei natural. Todos são livres para atuarem segundo a lei de causa e efeito, onde, na situação em que se encontram. E a sociedade, a vida, vai tomando a forma que a gente vai dando. Né? A nossa cidade, por exemplo, o Brasil, a nossa cidade, ela tem reflexos da forma como é administrada. Né? São resultados que vêm se acumulando ao longo do tempo e que vêm resultando nessas condições a que estamos chegando hoje. Existe todo um encadeamento de coisas. Pois é, Né? mas aí, Nilo, você vê, nós também dependemos da atitude das instituições. No caso, nós dependemos aí da administração pública, né, na cidade, para que nós possamos até desenvolver. Né? Claro, mas aí chega o cidadão lá, podendo fazer alguma coisa, prefere se locupletar, né, resolver o seu problema pessoal e deixar. Então, isso é reflexo do estado moral das pessoas. Né? Então, assim, estamos vivendo, e é nisso que, quer dizer, tem pessoas
passando por expiações, por provas, né? São situações muito variadas, né? Até a situação de abastança pode ser uma prova, pode ser também uma expiação, depende, né? Então, realmente, e nesse confronto, nesse caldo todo, nesse entrechoque de coisas, a gente vai evoluindo, a gente vai passando por situações e aprendendo o valor das coisas ligadas àquela experiência que estamos vivendo, né? Então, Agora, ô, a Nilo, impressão, às vezes, Nilo, de ter algo errado, só um instante. sim, Vê se a gente consegue entender, né, Nilo? Nessa pandemia, haver é, problemas na compra de vacinas, né? é, Haver até coisas que a gente nem gosta de falar, né? Porque o ser humano, ou coisa difícil, né? Da é, gente conseguir até entender, ante tanto sofrimento, ante tanta dor, a pessoa querendo ganhar em cima pensando na sua situação US$ 1 em pessoal. cada vacina. Gente, que isso? E os hospitais, né, de Que campanha que foram isso? feitos, assim, que nem foram É usados, nem chegaram brincadeira, a ser né? usados, Nós uma estamos fortuna que brincando. foi gasta. Bom, Né? continua, Então, Nilo, essa desculpa. diferença, Ai, essa, a Fernanda quer a parte A. só para terminar, né, essa aparente diferença que está aqui na pergunta, ela é apenas aparente, porque a situação está retratando um estado de coisas, né? É um desaguar de uma série de circunstâncias e tal que se configura dessa forma. Eu queria só fazer um recorte aqui, que eu fico pensando que isso parece muito estranho também, né? Que é o questionamento de Kardec, nessas diferenças não seriam, então, contrárias à lei, ou estariam determinando que a lei não é uniforme, né? Para que a lei se a gente fosse pensar na lei uniforme, todo mundo nas mesmas condições, né? E ela parece, eu acho que isso parece estranho quando a gente tira um retrato, né? A gente olha Isso, agora, pum, isso é muito diferente. Mas a gente precisa lembrar que isso é o resultado das nossas construções, inclusive de outros momentos, né? isso Inclusive mesmo. de outras existências e tal. Então, além de ser, como o Nilo trouxe, a construção desse tempo, né, dessa sociedade, desse momento, né, e aí vocês trouxeram os exemplos, né, da vida pública, né, foram escolhas que nós fizemos, né, de forma Isso. mais ou menos inconsequente, É, né, nos últimos anos, que nos trouxeram esse estado de coisas, né, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil. Mas isso também tem o reflexo das nossas construções de outras existências, né? O que isso. determina que estejamos nesse país com todas essas questões que parecem tão absurdas, né? E não em outros lugares, outros países, onde essas coisas estão mais ou menos resolvidas, né? Isso. Agora, só para terminar, então, em cima disso, assim, a gente não pode esquecer que a lei de causa e efeito é liberdade. Aqui no plano material, nós temos a liberdade de atuar, de agir, O né? livre-arbítrio, O né? livre-arbítrio. Então, assim, a gente precisa sair do moralismo e entender que somos uma humanidade em experiência, em crescimento, em Isso, evolução. isso, isso, Aqui na Terra é aquele negócio. É, é, a plantação é livre e a colheita é obrigatória. Então, assim, isso, a plantação é livre. O homem encarnado, o espírito encarnado, melhor dizendo, ele é livre para fazer o que quiser. Tanto que a gente vê as barbaridades acontecendo. É um planeta que ainda é rude, né? Experiências rudes, ainda estamos ainda numa fase muito inicial da experiência. Mas é essa liberdade que promove o aprendizado, é. por causa das consequências que vêm a seguir. E isso é um moto contínuo, né? Por isso que é difícil vivenciar uma democracia, né? E a gente está ensaiando um processo democrático, né? Já há algum tempo, né? Isso. Agora as coisas ficaram um pouco complicadas, mas a gente continua ensaiando um processo democrático, né? Porque pode, no meu entendimento, é a melhor forma de administração coletiva que eu vejo é a democracia, né?
E Não nessas vejo horas, outra que o possa exemplo... substituí-la. Pelo menos na atualidade, não vejo, não. Bom, vamos continuar. Agora é Fernanda, né? Não, É, Sim. Fernando. é. 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Bom, então a resposta, né? A pergunta é: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Então, ele responde em um determinado momento: o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Né? Então, tende a serem realmente absolutos. Mas a gente até pode relativizar, que é pensar na intenção, né? Que é pensar na vontade, considerando ali na vontade de praticar o mal. Mas também ele fala que há uma diferença quanto ao grau de responsabilidade. Então, assim, de uma maneira geral, a gente fala sobre a questão do livre-arbítrio, né, da liberdade de agir, e é preciso que fique claro, né, que o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. A gente pode escolher como vivenciar essa nossa experiência terrena, mas sabendo que teremos responsabilidade sobre tudo que escolhemos, né? Algumas questões são escolhidas de forma muito consciente, né? E quanto maior a consciência, maior a responsabilidade, né? Quando a gente, diante, como o senhor trouxe o exemplo, no meio de uma pandemia, as pessoas estão morrendo, né? A doença se alastra, é um país que já vive dificuldades financeiras, né? Já vive questões de desenvolvimento, níveis de desenvolvimento diferentes, né? Uma grande população que precisa de saneamento básico, né? Então, o cenário fala de urgência em questões de saúde pública. E se Isso, mesmo diante deste cenário, né, se escolhe lucros escusos, superfaturamento, isso. atrasar a vacinação das pessoas, isso é um mal sendo praticado deliberadamente. Não tem como ter atenuante para isso. Está muito clara a situação. Tem outras questões, né, que às vezes a gente pode, outros exemplos, né, outras situações cotidianas, que a gente pode até pensar que uma ação é impensada, né, considerando esse exemplo, né, e que o mal advém dali. E por isso a responsabilidade, numa situação menos explícita, por exemplo, do que essa que a gente vem falando, pode ser, né, a responsabilidade pode ser até atenuada, apesar de que o mal está ali, está feito, né? Mas os espíritos vêm relembrando aí que essas circunstâncias, esses cenários, eles trazem agravantes e atenuantes à situação, mas que o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Então a gente precisa ficar atento a isso e assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Isso. É porque o Nilo falou muito bem. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Não há dúvida, Eu nós acho que vamos. a falta dessa consciência de que a colheita é obrigatória é o que É, faz com que as pessoas semeiem de forma é, tão inconsequente, né? isso. Porque, no Agora eu fundo, posso... todos somos semeadores, né? Nós semeamos aquilo que trazemos conosco, aquilo que somos, aquilo que temos, né? Em termos de material emocional, e daí por diante. Bom, Posso só fazer uma partezinha aqui nisso que a Fernanda falou, no exemplo que você deu das vacinas? uhum, Você vê assim que o drama se desenrolando nessas questões, né? Aquele funcionário que denunciou isso, olha só que momento que ele estava vivendo ali de enfrentar uma pressão enorme, pondo em risco não só o seu emprego, talvez como a sua liberdade, isso, né? Que drama de consciência que ele enfrentou, e olha a coragem dele de enfrentar isso, ele está alinhado com a consciência dele.
Outra pessoa talvez tivesse ficado quieta, não vou enfrentar isso não tenho força para isso, não, sei lá. Né? Mas você vê como nesses momentos que a gente é chamado a se colocar, olha que provação a dele, né? Que provação, que momento de decisão na vida dele. Isso, Então, isso. assim, a gente vê esses dramas acontecendo e a gente vai entendendo como é que é essa coisa da semeadura e da colheita, né? Para que nós consigamos andar mais um pouquinho aqui, que não vai ter muito tempo. Bom, 637. O selvagem que cede ao seu instinto comendo carne humana é culpado? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Aí tem uma nota muito grande de Kardec, né? As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos seus instintos. Aí pode alguém, né? Não, mas como é que pode comer carne humana, o outro, como é que pode? Você está comparando, não é o ato, né? Você está comparando o grau de consciência espiritual. É É, a noção de erro, a consciência de erro que se tem, né? É como aquele caso lá, o guerreiro lá, ele chegava num campo de batalha, ele era colocado ali, ele está matando, mesmo porque se ele não matar, ele morre. Então, aquilo era a realidade dele. Ele ia lá, ele queria ser um bom guerreiro para valer o dinheiro que ele ganhava. isso, Aqui, o selvagem ele está cometendo aquilo ali como um ato religioso, uma ligação com a divindade. Ele acredita que aquilo faz parte, né? Agora, hoje, uma pessoa querer pedir propina de R$ 1, US$ 1, né, em cada vacina, numa uhum, pandemia onde pessoas estão morrendo, né? Então, a questão é a consciência de erro, né? Que cada um sabe o que está fazendo. é. Bom, 638, Fernanda. O mal parece algumas vezes ser consequência da força das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? O mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma para outra existência. Então, se torna mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. O Nilo vem dando esse exemplo, né? Que até o que ele É, tem, que ele dá aqui, o próprio é, Kardec meio que elenca aqui na própria pergunta, né? Existem circunstâncias em que pode ser necessário, né? Ou fazer parte ali da prática, destruir o próprio semelhante. E aí isso não seria uma infração? Então, o Nilo deu esse exemplo algumas vezes, né? De uma circunstância, enfim, da necessidade. Mas a gente vai cada vez mais, né, de uma maneira assim, mais geral, se afastando desse exemplo, né, exceto uma situação de guerra hoje, né, alguma coisa assim, em que, então, isso vai ser cada vez menos comum, né, de uma maneira geral. Mas ele fala ali que quanto melhor o homem compreende, aí compreende as alternativas, né, compreende formas de contornar aquela situação, né, isso, compreende o quanto aquele ato é equivocado, né, se ele tem todas essas ferramentas a seu dispor, mas culpado sim, né, infrator sim das leis divinas, ele se coloca. Né? Então, em qualquer situação, né, principalmente as situações difíceis, a situação como ele coloca aqui, que praticar o mal pode parecer uma consequência, né, natural de uma circunstância em que a gente está inserido,
tentar buscar, pensar quais são as alternativas, né? Porque nós sempre temos alternativas à prática do mal, Isso. né? Bom, 639, Nilo. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram, e, nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que a causou, e o causou, né? Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Aí entra aquela questão que eu falei, né, Nilo? A administração de uma cidade. É Fernanda, né, que vai falar agora? Ou é Mas Nilo? sou eu. Eu falei, as condições, né, É, oferecidas, as possibilidades de soerguimento social e daí por diante, né? é. A gente não está aqui para julgar, porque a gente não sabe se estivéssemos na posição dessas pessoas, o que faríamos, né? A gente tem uma ideia. Daqui é fácil a gente saber o que faria. Mas, assim, é claro que normalmente as pessoas pensam que porque não estão sendo vistas, está tudo bem, né? A gente aqui na matéria fica muito preocupado com as aparências. Se ninguém sabe, está tudo certo. Então, eu não tenho que me preocupar, né? Então, aquele que apareceu, que fez a bobagem, ele que é o culpado. Eu posso posar de bonzinho ali, né, tal, blá, blá. Mas é claro que aquele que cria a circunstância, que leva o outro, né, pressiona o outro, deixa o outro encurralado numa situação em que ele não tem outra escolha, né, até teria, vamos dizer, mas vamos dizer, dentro das condições dele, ele não vê outra saída, não vê outra escolha, ele é levado a, a cometer algum mal, algum ato errado. Claro que ele tem a responsabilidade dele, mas quem levou quase como que usar uma arma, né? Você usa uma pessoa em vez de usar uma arma. A pessoa se torna a arma, né? A pessoa é a menos culpada. Aquele que engendrou a situação, ele é o responsável, é o mentor daquilo ali. Claro que a culpa, nesse caso, vai ser maior dele. Agora, cada um responde na medida, né, como sempre é explicado, da sua consciência, da consciência de cada um, da consciência do erro que está cometendo. Né? É sempre assim. Agora, claro que o outro que foi levado pelo desespero, ele tem atenuantes, né? Ele tem atenuantes a seu favor. O outro que friamente levou a pessoa ao desespero, esse visivelmente tem um maior grau de responsabilidade. Ô, Nilo, mas você sabe que esse empurrar o outro para situações difíceis, isso se torna um hábito que as pessoas passam a ser até insensíveis a isso, né? Você vê nessas comunidades carentes, onde o poder público poderia estar promovendo, né, essa sociedade, né? Porque faz parte, nós fazemos parte dessa sociedade, ela não está isolada de nós, não. É preciso que a gente sair desse equívoco grande, essas comunidades carentes, onde a violência é grande, muitas vezes, por falta de muita coisa, inclusive de entrada do poder público aí para dar melhores condições de vida para essas pessoas, né? Para que elas possam até trabalhar o seu crescimento, né? Sim, sem dúvida, né, Jair? Há uma culpa Isso, grande aí, né? sim, isso aí já está ficando, porque realmente esse estado de coisas está Cria um tão, hábito, tão as pessoas não estão mais nem estabelecido importando com isso. que não tem mais nem o pudor, nem a vergonha, né? É Fica isso mesmo. natural, né? Fica natural. Nas eleições, fala-se em distribuição de cargos, né? O fulano vai ter direito a tantos cargos, não sei aonde, não sei o quê, como cumprimento de promessa de campanha lá das pessoas que contribuíram com a campanha. Então, é um negócio assim já deslavado, não tem mais nem a vergonha, né? É. Enfim, E, então vamos lá na 640, que o tempo está quase terminando. Maria Fernanda, aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro,
é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ao encontrá-la realizada, dela se serve é porque há a prova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Que coisa, né? A É, gente fica pensando aqui os exemplos, né, das situações, até o próprio exemplo que o Nilo trouxe, né, do denunciante lá do esquema das vacinas, né? é, Sabendo disso, ele poderia ter entrado no esquema, ele poderia ter pedido até alguma coisa em troca para que não denunciasse, né? A ideia não foi dele, mas já que está feito, né? É um pouco essa pergunta, né? é, é. O fato é que qualquer um que se aproveite do mal, né, mesmo aquele praticado por outrem, é cúmplice, né, atesta que aprovaria aquilo, né, que aprova aquilo que foi feito, que talvez pudesse ter praticado o mesmo, né, então há uma responsabilidade, sim, né, para aquele que se aproveita do mal, né, ou de, enfim, algo errado que tenha sido feito por outrem. E daí a necessidade de não sermos cúmplices, né, de onde nós estivermos, nós sermos, é, buscarmos o exercício da melhor conduta, né, do melhor proceder, buscarmos esse exercício de moralidade, essa aproximação da lei de Deus, né, do reto proceder, né, como nós temos falado desde o início. Uhum. Nilo, 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal, conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. Ele pode não ter feito, mas ele já se encontra na vibração ali, né? Só falta a oportunidade. Então, ele já traz em si aquela característica, já traz em si aquela, vamos dizer, aquela índole, né? Já traz em si essa marca. Faltou apenas a oportunidade, né? Ele é culpado no sentido de que se ele tivesse é culpado assim, se não houve nada, ele naquilo ali ele não vai ter responsabilidade, mas ele já tem a marca da culpabilidade, que se ele tiver a chance ele vai fazer. Então ele já está vibrando naquela sintonia, né? Mas, Nilo, ele Agora, pode também ter a vontade de resistir, né? Porque não, sim, numa sim, questão aqui do Livro dos ele Espíritos, faz essa diferença aqui. eles dizem que há virtude sempre que o homem resiste ao arrastamento das suas próprias más inclinações. Então, surge o desejo de praticar o mal, mas na medida em que ele resiste a isso e não pratica, há virtude nisso, Sim, eu né? estava me referindo àquele que só não praticou porque não teve oportunidade, né? Aquele que Isso sim. resiste, claro, o que precisamos fazer, né? Tentar resistir, está escrito aqui, né? É, Quando você tem um impulso, mas luta e resiste, é meritório, claro, e é isso que nos cabe fazer. Estamos aqui para isso, para tentar nos melhorar, né? Agora, se só faltou oportunidade, qual é a é, diferença minha para um cara que fez o que eu queria fazer e não pude? é, Não há diferença nenhuma, né? isso. A questão 642, Maria Fernanda. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. E aí, Fernanda?
Essa é uma resposta poderosíssima, né? E que a gente, de alguma forma, sempre relembra, né? Porque é necessário ação, né? É necessário agir, porque ele fala que somos responsáveis também por todo o mal que advém do resultado de não termos praticado o bem, né? De não termos agido, então, de forma correta. Então, não temos como nos isentar aí da participação, né, no mundo, nas nossas lutas cotidianas, né, nas lutas sociais, né, porque toda omissão tem um preço alto, né, e nesse caso, né, na circunstância colocada aqui, pode ser um mal, seja para a sociedade, seja para os indivíduos. Então, é necessário que possamos, né, cada um dentro das nossas possibilidades, cada um com a sua expertise, né, praticar o bem, buscar transformar o cenário adverso, né, porque tudo que advém aí da nossa omissão é também nossa responsabilidade. Vejam bem, o tempo não nos permite continuar. Nós paramos na 642 e até a 646. Então, nós sugerimos àqueles que estão nos assistindo para dar uma lidinha nessas questões que faltam, que são importantes também. Só que nós temos um horário a cumprir e nós precisamos atender esse horário até para que você retorne na quarta-feira que vem para assistir o Caminhando Juntos, né? Mas, e assim, nós vamos terminando, passando a palavra a Maria Fernanda para o seu juízo final, para as suas considerações finais e para suas despedidas de hoje. Bom, o nosso estudo, então, do dia de hoje nos chama à ação, né? A ação no bem, nos chama a prestarmos atenção aos nossos desejos, né? Aos nossos pensamentos e às nossas ações, buscando alinhá-los com as leis divinas. Então, que nós sejamos colaboradores aí da espiritualidade maior, que nós sejamos bons companheiros de nós mesmos, né? E possamos nos auxiliar nesse processo de evolução. O mundo tem nos dado muitas oportunidades, né, de fazer o bem. Então, não percamos a oportunidade. Agradeço a oportunidade desse trabalho, né, de poder estar aqui com vocês, refletindo e aprendendo também. Isso. Nilo? É, é, esse tema de hoje dá muito o que pensar, né? E Jesus, como sempre, trazendo para nós, né, o farol lá, que para nós ainda assim, em certa medida, pode ser meio difícil da gente conseguir, mas assim, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse a você, né? Isso é uma lei garantida, isso é garantido, né? Na dúvida. É claro que para nós ainda é difícil a gente aqui e ali identificar exatamente o que seria o certo, né? Porque as situações às vezes são muito complexas, tem muita coisa envolvida. Mas tinha uma campanha, né? De trânsito na televisão que dizia: na dúvida, não ultrapasse. Eu acho que isso vale em muitas circunstâncias, né? Se a gente está em dúvida, espera, faz uma oração, faz uma prece, vai ler uma página, pensa, reflete, pede ajuda, né? Não fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Isso é uma medida tão fácil de entender, né? Eu acho que se a gente lembrar disso na hora, a gente vai saber o que fazer ou o que não fazer, né? Acho que é meio por aí. Eu agradeço, Jaime, Fernanda, mais uma vez essa oportunidade de estar aqui nesse estudo e até uma próxima. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite, Fernanda, boa noite, Jaime, e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço muitíssimo essa agradável companhia da Maria Fernanda e do Nilo. Os dois nos ajudaram a discernir sobre temas tão importantes, né? Com relação ao bem e ao mal. E nós estejamos atentos, porque às vezes a gente fica
a gente sabe de certas coisas, né? Mas não utiliza na vivência diária, né? Porque caridade, segundo a doutrina espírita, é um processo de vivência diária, é uma filosofia de vida. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É uma vivência diária. E também nós podemos vivenciar diariamente a prática do bem, principalmente nessa época de pandemia. Ligando para alguém que está sozinho, que mora sozinho, ligando para alguém que não quer tomar vacina, esclarecendo essa pessoa, principalmente se for espírita, e dizendo que ela ainda não entendeu ainda o espiritismo. É possível que ela esteja dentro do espiritismo, mas o espiritismo ainda não está dentro dela, né? E, meus amigos, esses dois amigos, Maria Fernanda e Nilo, o meu carinho, o meu afeto, o meu agradecimento por esses momentos tão felizes de apreciar essa doutrina, se nos consola, é porque nos esclarece e orienta. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês que nos assistiram e nos acompanharam. Muita paz para todos vocês. Até breve.